renovados agora, hein? Muito gostoso, né? Bonitinha essa cidade. E esse é o carro elétrico indo embora. Faz tempo que a gente não mostra aqui o mercado, né, pra vocês. E estávamos indo aqui confiantes. Plano perfeito, chegar na praia. Na praia. E assim que a gente descobre alguns lugares legais na viagem, né? Mais um dia por aqui, bom dia. Bom dia. Hoje então os planos são fazer exercício, tomar café da manhã e partir. E pegar a estrada que tá longe ainda. Talvez tomar um banho, né? Já que a Não, barraca já tomar tá banho, montada certeza. e tem água disponível. E água quente, se quiser. E vai rolar um banho quente antes de ir embora, porque ainda não tá calor forte por aqui. Até daria pra tomar um então, banho frio. Até daria, mas já que tem, né? Tem a opção. Vamos usar o que tem. Tem gente ali passeando. Essa é a vida overlander. É tomar banho do lado das pessoas que estão passeando, caminhando. Banho quente. Banho quente. Tudo limpo e arrumado pra gente sair. Até com direito a cheirinho de lavanda hoje. Inclusive a gente, né, que já tomou banho aqui de água quente. E depois de 2 dias aqui, renovados agora, hein? Muito gostoso, né? Esse bosque. Que espaço legal esse. Agora sim, vamos voltar pro nosso ritmo na estrada pra ir rumo à Barra Califórnia. A gente tem data pro ferry, pra balsa, né? Dia 14 a gente tem que estar embarcando o Tortuga dentro de uma balsa que leva umas 12 horas pra chegar lá na outra ponta. É o dia inteiro praticamente pra gente poder cruzar e no mapa parece um trecho tão pequeno, né? Pra tanto tempo ela vai bem devagar, eu acho. Não, acho que é bem longo mesmo. Parece pequeno, mas é um trecho longo. Se eu não me engano, embarca às 5 da tarde e só chega 8, 9 da manhã do outro dia, né? É, isso aí. Bom, então vamos lá. Bom, pelo menos agora a gente tá renovado, de banho tomado, de carros arrumados, de carro limpo Carro também. limpo, chassi limpo. A gente aproveitou para fazer esse serviço no chassis porque a gente vai pegar mais uma temporada de praia, né? Então, para evitar corrosão, já deixamos tudo no jeito. Tudo nos Demos uma trinques. pintada, vamos até comprar mais um spray para pintar mais. Boa. E bora pra praia! Bora. E a gente tava olhando o mapa aqui, decidindo qual rota pegar para chegar na praia. E a gente vai passar uma das rotas, né, que é um pouquinho mais longa, mas a gente passa por uma cidade chamada Tequila. E aqui já tem um monte de plantação de agave, né? Na região aqui, antes de chegar na cidadezinha. Sim. E Bom, parece que tem várias produtoras, não sei o que, várias fábricas de tequila. várias destilarias. E a gente já foi em vários tours de vinho, na época que a gente estava na Patagônia, Argentina, Chile. Já foi de cacau, tequila ainda não foi, né? Tequila é novidade. Vamos ver se a gente faz o tour, que eu não sei se a gente vai fazer, já que a gente vai pegar a estrada, o Thiago não vai poder experimentar. Mas às vezes passar na lojinha, dar uma olhada, ver um pouco como que é o processo, se for possível. Vamos ver, tá no caminho. E aqui na nossa frente é o vulcão Tequila.
Tequila, segundo mapa. Plantação de agave que a gente passou aqui do ladinho, está na cidade de Tequila, estado de Jalisco. É famoso aqui a torta arrogada, que seria um sanduíche afogado. Vamos ver como que é isso aí, vamos ver se é bom. Chegamos na nossa primeira parada aqui em Tequila. Primeira não, né? Segunda. A primeira foi a plantação de agave. Vamos comer. Chegou a nossa torta, que é o nosso sanduíche arrogado, que é afogado. Só que aqui eles servem separado, então a gente pega um molho e vai colocando. E não é picante, né? Se quiser picante, é esse aqui que ele falou. Vamos ver. Vamos ver se é bom. Bom? É bom. É bom. Bem gostoso. É tipo um molho de tomate, né? É tipo um molho de tomate. Fica gostoso mesmo, fica. E aqui nessa cidade tem um montão de carro que nem esse aqui, ó. De turismo, mas tipo um bairro. Deve estar indo nas... Acho que tem um tour que vai passando pelas destilarias aqui. Daqui. Esse tava assim, mas a gente passou, tinha um outro cheio de gente, todo mundo bebendo, rindo, Eita, dançando. dia de festa. A cidade tá bem cheia hoje, né? Que é sábado. Então tem bastante turista pra levar pra cá. Você reparou, a gente pediu só um sanduíche pra ver se a gente gostava, né? E agora a gente vai em um segundo lugar pra comer de novo. Cada um come um, né? Alguém até falou que a gente sempre pede um prato de Divide, vídeo. não sei o que. Isso aí é uma tática, Técnica. uma técnica nossa. A gente vai no lugar primeiro, a gente não conhece o lugar. É muito diferente de você estar na sua cidade, tudo mais, que você já conhece os lugares bons que você gosta Sim. e os lugares que você não gosta. A gente chega numa cidade, a gente vê muito review no Google, né? Sim, antes a gente escolheu esse lugar porque eu vi no Google que tem uma nota boa. Essas comidas de rua comentários. pode não parecer, mas a gente dá uma selecionada. A gente vê se a pessoa que tá mexendo ali é direitinho, limpinho, se tudo. não usa a mesma mão para mexer no dinheiro e na comida, se tá tudo ajeitado, para não dar ruim depois. Mas então, a técnica é o seguinte: a gente vai no lugar, pega um prato. Nesse caso foi um sanduíche e a gente divide. A moça até cortou no meio pra gente, foi o mesmo Sim. preço, tudo mais. Se tiver muito bom, a gente pede outro. Se tiver normal, Aqui foi 65 pesos. o sanduíche, né? É. Se tiver normal, a gente costuma fazer isso. Vai em outro lugar para pegar um outro prato. Então, em muitos lugares a gente fez isso. Foi em pelo menos 2 restaurantes para experimentar. Pra experimentar e ver qual que tá melhor, e prova mais coisas. Hoje assim, vai né? ser o mesmo sanduíche, né? É, Sanduíche arrogado. gostei. Mas geralmente é outro prato. Então, se a Sim. gente comer o mole de podio, a aquele gente molho provaria aquele, outra um outro coisa. diferente. Então vamos pro nosso segundo. Vamos conhecer Tequila. A gente decidiu estacionar o carro e dar uma caminhada, porque parece bonitinha a cidade. Até me troquei porque tá um calor aqui, já tá esquentando, hein? A gente ainda não desceu a serra, deve estar em uns 1.500 metros de altitude ainda. Só que tá quase. quente. Já tá quente durante o dia. De noite ainda faz um friozinho. Sim. E assim que a gente descer essa próxima serra aí, Ai, fica lascou. calor de Aí lascou. verdade. Esse aqui é o corvo da Tequila, José José Cuervo. Que é a mais conhecida aí no Brasil, né? Como Tequila. Sim. Cheio de turistas.
Historinha da tequila. E essa foi a historinha, né, que a gente viu lá daqui da José Cuervo. Interessante. Eles pegam o agave, cortam todas as folhas, então só fica o miolo, que parece tipo um abacaxi. Eu achei que era tipo uma babosa que você pega a folha e com ela que você fazia, mas não. É o miolo, né? É um miolo que é tipo um abacaxi mesmo. E aí com esse miolo eles põem com vapor e tal, por 4 horas, 90 graus. Aí meio que dá uma soltada nos açúcares. E fica bem doce. Uhum. Parece que é uma fruta, é isso? Aí com esse miolo extrai tudo para um tanque para fazer fermentação. E aí depois da fermentação faz a destilação. Então Sim, é muito e aí parecido vira com a cana-de-açúcar, É. que espreme a cana para tirar os açúcares, o líquido. Sim. E aí faz tipo uma fermentação lá e depois destila. Mas é interessante saber como que é. Porque pra mim, de verdade, era a folha. É legal saber que o agave, na verdade, é tipo um abacaxi. Aqui tem alguns preços. 190 essa garrafa de Esse é 1 comum, litro. é o que a gente encontra É 1 aqui no litro? Brasil. Não, 695 ml. Mas falaram pra gente aqui, um dos seguidores, né? E obrigado pela dica, que essa não é uma tequila boa. Na verdade, tem outras destilarias aqui com uma tequila melhor. Então talvez depois daqui a gente passe nessa outra pra ver como que são os preços. E aqui tem alguns preços dos passeios que eles fazem, né? O mais simples aqui custa 315. E aí é um tour aqui dentro mesmo, né? Que aí você vê aquele vídeo, faz outras coisas. A gente acabou não fazendo nenhum pacote desses, né? Só entrou mesmo, deu uma olhadinha rápido. Mas tem essa opção. E chega também aí aos campos de agave por 1.205. Bonitinha essa cidade, a gente não estava nem planejando parar aqui direito, né? Pois é. Vale a pena colocar no roteiro. Itinerário. A gente vai comer a nossa segunda torta afogada, sanduíche afogado. Esse já veio no molho, né? Esse já vem afogado. E aí, bom? Tá bom. Parecido com o outro? É parecido com o outro. Pimentados. Não vou nem pôr o nome desse lugar, porque esse eu não gostei muito não. Esse tinha muita gordura na carne, eu não comi quase nenhuma carne que tinha dentro do pão. O outro tava mais recheado. E era só a carninha mesmo, sem gordura. Esse foi 70 pesos. Foi um pouco mais caro, outro tinha sido 65. Tá bom. Mas o que a gente tava falando, o pão acho que o pão é meio passado, meio duro, e aí quando você põe esse molho fica macio por fora, mas crocante, durinho por dentro. Né? Mas eu gostei, assim, no geral desse pão. É gostoso, diferente. Estamos saindo aqui de Tequila. Acabou a nossa passagem rápida por Tequila. A gente até tentou ir. A gente estava indo na destilaria Fortaleza, né? Que foi uma das dicas aqui do pessoal nos comentários. Mas ela tá fechada hoje. Ela fecha aos fins de semana. A gente andou até a porta e tava fechada. Então a gente vai seguir agora. Vamos parar em algum lugar para dormir. Que hoje, pelo jeito, mais um dia que não chegamos na praia. Não, hoje não tem como. Eita, que passou por um buraco aqui. Se fosse outra suspensão, a gente tinha chacoalhado mais. Mexendo até agora. Então vamos parar, dormir em algum lugar pelo caminho e amanhã sim, amanhã sem dúvidas. Praia! Chegamos Chega na na praia! Iha! E depois de 20 minutinhos, chegamos onde a gente dorme hoje, no posto. A gente parou nesse posto porque é um posto de caminhoneiro, então tem bastante vaga aqui para trás. E quando escurecer a gente vai lá para trás, mas por enquanto, a gente perguntou pro cara se podia usar a tomada aqui que a gente achou. E ele falou que poderia. Carol tá terminando de editar aqui. Sim, por isso que a gente parou nesse posto, né? Antes de descer a serra. Uhum. Pra terminar, subir o vídeo pra amanhã que é domingo.
E amanhã tem praia. Quase a mesma coisa do último noite, né? Do último campo. Vai ser uma noite bem agradável também no bosque. Ah, a gente valoriza muito quando chega nesses lugares, né? Os lugares bons que a gente vai parando. Mas tá bom, tem energia, vai dar pra terminar o vídeo. E eu acho que enquanto isso, a gente parou ali na última cidade, na Tequila, e comprou mais uma latinha de spray. Esse aqui tem anti-corrosão, proteção para metais, anti-corrosão. Então a gente vai aproveitar, continuar a pintar aqui o nosso chassi, tá ficando belezeira, para chegar lá na praia sem problema nenhum. Menos uma lata de spray, mas pelo menos toda essa lateral aqui do motorista foi feita, a parte do chassi, né? Tá faltando a outra lateral e a parte meio que entre as duas longarinas. A gente está comprando de pouquinho em pouquinho, porque não sabe quantas latas vai precisar, não quer comprar um montão para depois ficar sobrando aqui para carregar. E olha que coisa doida, a gente está aqui carregando o notebook, parou uma família aqui para carregar também o carro elétrico deles. Deixa eu entrar aqui, vai falar baixinho. E eles estão puto da vida, porque para dar full charge, né, bateria máxima, demora 30 horas com a tomada. Nossa, aqui. 30 horas? Eles falaram isso pra você? Não, estavam falando entre eles. Eu só fiquei de butuca. Mas para carregar o suficiente para eles chegarem, acho que 300 km para frente, acho que dá umas 3 horas mais ou menos. Nossa. Mesmo assim é tempo pra cacete. Mas cada um com as suas escolhas. Não, mas até um dia a tecnologia melhorar Sim, pra ser menos mais rápido. Já deve ter, né, modelos mais rápidos. De carregador, Imagino, né? Sim. Aqui não sei como é que é no México, mas eu acho que no Sudeste já deve ter bastante aí do Brasil, mas nos outros estados é mais difícil. Esse é aquele tipo de coisa que você meio que paga mais caro para ter a tecnologia antes, né? Sim. Tipo os primeiros celulares. Você pagava caro, não tinha um sinal muito bom, era um baita de um tijolo pesado, até que realmente popularizou e ficou acessível e muito bom, né? A tecnologia. Acho que ainda vai acontecer isso com o carro elétrico. Vai demorar um pouco ainda, mas vai chegar uma hora que todo mundo vai ter e vai ser coisa de que nem celular, né? Você deixa 15, 20 minutos já tem bateria suficiente para você passar o dia todo com esses carregadores rápidos. E esse é o carro elétrico indo embora. Foi embora de guincho. Não deu pros amigos carregarem aqui na tomadinha e acabaram chamando o guincho. Sim, não sabemos a história, a gente tava Não. aqui no carro fechado. Estava mexendo aqui no computador, editando, e aí só viu o guincho chegando, botou pra cima e foi-se embora. Agora sim! Partiu praia, hein? Hoje tem praia, sim, eu sei. Ou não, porque a gente é enrolado. O plano é chegar na praia hoje. É engraçado, eu tinha feito um cronograma no meu calendário e apitou aqui que a gente já devia estar lá na cidade do Porto, lá Mazatlán, e a gente ainda tá. A gente nem chegou na praia. Mas vai dar tempo, dia 14 a gente tem a pausa. É muita plantação de agave ainda por aqui. Caramba, tô impressionada. A gente é até mudou de estado, né? Saiu de Jalisco, entrou no Nayarit, eu acho. Acho que é. E mesmo assim continua. Pelo jeito da Muita região plantação aqui, de né? agave. Favorece Nunca a tinha visto um a agave, plantação de agora só ver agave por aqui. E olha que louco isso aqui. Isso aqui é lava de vulcão que tem atrás aqui. Quer ver? Ali é um vulcão. Vou pegar o nome dele e colocar aqui que eu ainda não sei.
Mas olha ali, E aqui chama escória, né? Quando escorre assim, fica todo pedrificado. petrificado. A gente viu, acho que na Argentina. Eu lembro né? da gente caminhar em algumas Fez assim. alguma trilha assim no meio dessas escórias. Bem legal. Muito massa. Nossa, A gente muito tá passando diferente. bem no meio aqui da É, de essa onde parte do lado. veio a lava. E antes de chegar na praia, a gente tá fazendo uma paradinha no mercado que tem mercado grande aqui numa cidade chamada Tepic. Comprar algumas coisas de feira, uma saladinha lavada pra não gastar tanta água. Tá com preço até que ok aqui, 20 pesos. Depois das compras aqui a gente mostra tudo, certo? Na verdade faz tempo que a gente não mostra aqui o mercado, né, pra vocês. A gente mostrou bem no comecinho quando a gente entrou em Chetumal. Então, aqui é a parte de feira. Tem bastante pimenta. Aqui tem um cheiro de defumada aqui, que eu acho que é essa pimenta aqui. Todos os mercados têm várias seleções de pimenta. Sempre tem bastante abacate, né, que aqui eles chamam de aguacate. Essa palavra foi mudando conforme os países que a gente foi passando, né? A gente chamou muito de pauta quando a gente estava na Argentina, Chile. E aqui a bolsinha de meio quilo tá 20 pesos. Que tá bom o preço, aqui tá tudo duro, então só vou levar uma. Aqui uma coisa que eu gosto bastante é que eles vendem o cogumelo a granel. Só que esse aqui tá feio, então a gente não vai pegar dessa vez. O cogumelo geralmente é uns 100 pesos, 109 pesos o quilo. E a granel aqui tem hibisco para você pegar. Acho que vou pegar um pouquinho, tá 17, 172 o quilo. E o tamarindo, 94. Esse a gente não curtiu muito, eu peguei uma vez, cozinhei, mas dá muito trabalho esse aqui pra fazer. Esse aqui é rapidinho. Essa parte da feira tem umas frutinhas picadas, tipo melão, abacaxi, melancia. Esse aqui a gente não sabe o que é, que é jicama. Mas o mais legal é que tem tipo uns temperos picantes aqui. Tem molho de pimenta, esse é em líquido. Legal. E esse é em pó. Em pó. Que eles comem a fruta com pimenta. Sim, aí você vem, pega a sua frutinha aqui pro seu lanche, pega a sua pimentinha. Agora na parte das carnes. Isso é bem diferente, isso eu não lembro de ter visto. É pata de res, Boi, né? que é de boi, picada, cozida. É tipo um Vinagrete de... que eles chamam de escabete, uma conserva. É tipo um né? ceviche. Tipo um ceviche, mas Aqui de carne. Nossa. mas parece mais a parte da cartilagem, né? Porque é meio transparente. Mas tem um cheiro bom de Tem cheiro de vinagre. picles. Não, esse eu passo. E a parte da padaria aqui dos mercados são sempre assim. Você pega a sua bandeja, seu pegador e vai selecionando o que você quer. E aí você passa depois na mesa que tem a moça ali atrás pra pesar e levar embora. Eles são bons em padaria aqui, eu achei. Tem sempre, em todo lugar, é a tortilha. Então tem sempre a tortilheria dentro da padaria. E aí eles vão fazendo e empacotando pra gente levar. A gente gosta de passar nesse autocobro, que você vai passando suas compras. Curiosidade, a banana aqui não chama banana, chama plátano. Mueva el artículo a la bolsa. 7 pesos 19 centavos. Ingrese el código y pulse en el artículo que desea comprar. Va el cebollas a la bolsa. 22. Tudo isso aqui de compra que a gente fez. Dá pra dar uma olhadinha aqui, né? Banana, champignon, batata. O diferente aqui é camarão cozido que a gente quer fazer tipo sushi. Maçã, várias coisinhas. Deu 730 pesos. E pra pagar, dessa vez Cuando vamos haya usar... terminado de escanear los el monto total pagar es com a de Wise. 700. A gente já falou que El usa sistema mais de está uma forma de procesando su pagamento. compra. Uma Siga delas las é a Wise, a instrucciones de gente la também usa a pantalla. Nomad. Tem link aqui na descrição do vídeo, pra ficar mais fácil. E de snack temos guacamole pronto, que a gente pegou aqui no Chedraui. Esse potão aqui saiu 25. E a gente saiu lá de Tepic, passou lá no supermercado, que a gente mostrou pra vocês. E estávamos indo aqui confiantes. Plano perfeito, chegar na Confiantes. praia. Na praia, chamada Praia Tortuga, que tem tudo a ver com a gente, né?
Quem que Só podia que- dar errado? Vou até pôr o mapa aqui para facilitar o entendimento. Mas a gente tava descendo uma serra enorme. A gente já falou isso nos vídeos, né? A gente traça o percurso pelo GPS e vai. Não fica se preocupando muito se vai ser estrada de chão, muita serra, subida, descida, porque Vai. o carro aguenta, vai devagar, mas vai. Qualquer coisa. Só que aí a gente tem data para chegar em Mazatlan para pegar a balsa. A gente dia tem a 14. balsa e a gente já tem uma parceria fechada com a empresa da balsa para o dia 14, exatamente 14 de novembro. Ou Por isso seja, que a gente tem uma data A marcada data tá ali. presa ali pra gente. Então a gente desceu metade da serra, parou aqui nessa cidadezinha, no meio do caminho, e pensou: a gente vai descer ainda mais da metade de serra, virar pra esquerda, pegar Sentido uma trilha meio oposto, né? off-road, e já são 4 horas da tarde, e depois voltar tudo isso aqui de serra Amanhã. pra Vai voltar amanhã. tudo isso de serra pra chegar lá em Mazatlan. Então, pensando bem, mudamos de ideia, assim. Então vamos voltar, gente. Na verdade, a gente vai aproveitar que já desceu uma parte da serra, né? Virar ali pra esquerda, vamos tentar dormir num balneário, né? Vamos. Não tem ponto nenhum no Overlander nesse trecho que a gente vai acabar Tem fazendo. nada, é deserto, Mas é mato. um senhorzinho ali na cidadezinha O indicou seu esse Inácio, balneário. gente boníssima, parou a gente aqui na cidade falando: onde vocês estão indo? Aí eu falei: a gente tá indo pro Alasca. Aí ele falou, eu falei o nome da praia, né? Ele falou: essa praia não é tão legal, essa praia Tortuga. Indicou uma outra chamada San Blas, falou pra gente ir por aqui. Então é o caminho que a gente tá fazendo. A gente vai virar aqui, dormir, acordar, pensar direitinho se a gente quer voltar pra praia aqui, que teria que descer e subir de novo, ou se a gente vai seguir direto ali pra Mazatlan pra estar no dia certinho. né? O que me conforta é que a Barra Califórnia tem muita praia, então daqui a alguns dias a gente vai chegar na Barra Califórnia e vai aproveitar um Vai montão. ter praia, por isso que a gente não tá tão assim de não estar na praia agora. A gente já tá em abstinência de praia, já faz mais de um mês e pouquinho, um mês e meio mais ou menos. Faz tempo. Desde que a gente virou ali do Pacífico para o sentido Oaxaca, que a gente não vê o mar. Para quem morou no mar a vida toda, isso é um absurdo. Isso você sente falta. Sim. Mas acho que é o mais inteligente a se fazer. Eu acho que sim. Então, para situar todo mundo aqui, a gente realmente deu uma errada aqui no caminho e repensamos antes que fosse tarde demais e a gente seguisse até essa praia Tortuga. Chegar de E noite gastar um monte de e amanhã diesel e voltar. perder tempo. Então, reprogramando aqui a rota. A depender aqui, gente. Chegamos no balneário. El Mamey. Na frente, depois deste vidro sujo. Fica bem na pista. É, bem na pista. Mas aqui é uma pista que eu acho que não deve passar muito carro, né? Acho que o Thiago tá sendo atacado, né? Você vai atacar, né? O gordinho que não gostou de mim. É intransparente a água. Não, não é essa, é essa ali. Interessante este lugar. Bem natural até. É construído, mas é natural ao mesmo tempo. Só fizeram represa, né? Sim, umas piscinas. A gente tá saindo, mas não estamos indo embora não, que a gente gostou daqui. Uma senhorinha super boazinha parou, a gente falou: olha, tem mais lá embaixo. E lá embaixo é ali embaixo. Então a gente vai com o carro, ela falou que tem uma cachoeira e tem espaço para estacionar. Então acho que a gente fica longe da rodovia, né? E esse aqui é o lugar, né? A gente parou o carro aqui nessa estradinha. Tá ali, tudo. Tem exposição natural aqui. A gente está aproveitando que estamos explorando esse lugar, fazendo uma pequena trilha, de chinelo mesmo, rapidinho, só para ver essa outra queda que está um pouquinho mais embaixo daquela que a gente passou. E é assim que a gente descobre alguns lugares legais na viagem, né? Errando caminhos e ficando tarde, certo?
tá decidido, vamos dormir aqui mesmo. A gente gostou do lugar, é bem familiar, parece bem seguro. Não é muito limpo, a gente viu bastante lixo aqui. Lixo que desceu com a correnteza, a gente consegue ver, que tá meio que embrenhado assim nas raízes das árvores, na lateral aqui. Mas tem muito lixo que a gente tá vendo que é tipo esse aqui, né? Os Doritos ali que o cara veio, comeu, largou aqui, uma garrafa de plástico, tem uma latinha de cerveja na água. Nessa parte até que tem menos lixo, tinha muito mais lixo lá pra cima. Mas, no geral, vamos, tá legal aqui, tá tranquilo. Não é a praia, né? Mas Thiago tá assim porque ele queria muito a praia hoje. Eu já me convenci, na verdade eu que tava vendo o caminho na rota, que ainda ia ter muita estrada e a gente vai fazer um desvio muito grande pensando que a gente tem poucos dias pra chegar, né? Bom, hoje a gente dorme aqui, amanhã já segue mais um pouco. E aí, provavelmente, depois de amanhã chega em Nazaré. Mas daqui eu acho que deve dar umas 5 horas, mais ou menos. Por aí. Então, pra não pegar uma perna inteira, já que a gente tem alguns diazinhos, vamos cortar um pouquinho essa viagem. Cheguei a Mazatlan, que falaram que é bonita a cidade, né? Vamos ver se realmente é. E aí sim, Barra Califórnia. Essa promessa a gente não quebra, vai. Essa vai ter muita praia, por mais de um mês, se tudo der certo. Às 7 da manhã chegou um carro. O pessoal chega cedo aqui pra cachoeira, né? Bom dia, mais um dia por aqui. E hoje vamos tomar um banho aí, dar um mergulho. Dar um mergulho nessa água, tomar café da manhã e pegar esse tempo. Preciso confessar que, no fim das contas, tá bem gostoso esse lugar. A gente já fez um yoga, tomou um café da manhã com esse barulhinho do rio aqui passando. Aqui embaixo dá pra ver um pouco do que a gente falou ontem. Que tem bastante lixo, mas esses daqui não parecem lixo que as pessoas daqui jogaram. Parece que ele veio com uma correnteza quando o rio subiu, alguma coisa assim. Tem pneu. Mas ainda assim tá bem bonito o lugar. E a gente tá aproveitando aqui pra adiantar o almoço já. Mal tomamos o café da manhã. Isso aqui é uma ideia pra gente fazer um sushi, que a gente tem umas folhas pra fazer sushi. A gente não tinha muito arroz branco, mas tinha um pouco de arroz de coco que tinha sobrado. Na verdade o pacote estava fechado, da Colômbia. A gente comprou um pacotinho pequeno. Coloquei junto, porque na teoria ele é arroz branco também. Não temos arroz de sushi. Deixei ele ficar mais empapado mesmo, né? A ideia para fazer sushi. Coloquei já um pouquinho de vinagre, um pouquinho de açúcar. E na hora do almoço a gente só vai fazer os rolinhos. Às vezes faz temaki, uma coisinha mais fácil. O Thiago tá aqui embaixo do carro aproveitando para pintar os chassis. Aqui vai ter, daqui a pouquinho a gente entra na água para aproveitar um pouco o lugar. E a gente decidiu recolher o lixo. Tá muito lixo
tá me dando agonia ver tanto lixo. Vai ser só um pouco, né? Nossa, Esse saco todo foi literalmente 20 metros. Do carro até aqui, a gente Verdade. pegou todo esse saco aí já. Imagino que não tem aqui pra baixo. É triste que as próprias pessoas que usam aqui o lugar bonito pra caramba que nem esse, deixam um monte de lixo. Que paraíso! Só pra gente hoje de manhã. Tá muito bom. Tá calorzinho fora da água e refrescante geladinho dentro da água. Jeff decidiu ir na segunda queda pra ver como que tá. E já dá pra ver que tá mais bonita ainda. É isso que a gente quer dizer quando a gente não se preocupa muito como a estrada é. Tava asfalto até uns 5 km pra trás. Aí do nada acabou o asfalto e começou uma estradinha ruim pra caramba. Meio esburacada, passou agora no fiozinho. Mas tá bom. Sim, por isso que temos que torcer. Chegamos no posto. Hoje não é dia de natureza, Seu de destino piscina, está à direita. igual a gente acordou hoje de manhã. Hoje é dia de dormir no posto. A gente viu os comentários, né, no aplicativo de viagem, no Overlander. Esse posto parece que é bem completinho. Tem até uma área, acho que é aqui, de descanso que você pode ficar carregando o notebook. No nosso caso, editando vídeo para a próxima semana. Então a gente pensou em parar aqui antes de chegar em Mazatlan. A gente vai aproveitar essa parada. Não era o local que a gente queria fazer isso, né? Mas temos que comer, porque senão vai estragar. Esse a gente já tinha no carro. Algas. Uhum. O arroz que fez hoje. Arroz. Cream cheese. E... A estrela. Camarão Uma cozido. derretida boa, hein? É. Acho que é bom você abrir e jogar fora a água dele.
Então a ideia é misturar nesse potinho camarão cozido com cream cheese e tem o coentro aqui também, que a Cebolinha tava vendo no mercado. E fazer tipo sushi mesmo. Não sei se a gente faz sushi, se a gente se empolgar a gente faz sushi de enrolar mesmo, ou se faz um temaki, não sei, alguma coisa mais fácil. Vamos ver no que dá isso aqui. E o camarão a gente experimentou e achou meio sem gosto. Então a gente colocou limão, sal e vamos fazer um alho na manteiga aí, né? É, dá incrementada. Incrementar esse sushi delicioso. Até que ficou bem bonita, hein? A gente tem aqui camarão com abacate cream cheese e camarão com cream cheese. E temaki. Vamos comer que tá todo mundo com fome. Se for pouco, a gente ainda abre uma lata de atum e continua. Porque E tem faz mais, que ainda mais tem alga e arroz. E cream cheese, né? E cream cheese. Chegamos no Pacífico! Chegamos na praia, finalmente. É uma praia que não é praia ainda, né? Que é de Porto. Mas estamos quase lá. E aí a gente vai pegar aqui, nessa cidade, né? A balsa que vai nos levar a gente pra lá. Para Barra Califórnia. E a gente tá tentando acessar a praia aqui de Mazatlan e chegou num ponto que parecia que pelo mapa daria para estacionar e ir caminhando até a praia. Só que já tá tudo fechado aqui com murado, né? E a moça que faz a segurança ali no... Aqui é um clube, ela falou, um clube de praia. Aí Tem ela um portão ali que Isso. pelo mapa você passa ele e já chega na praia. E aí ela falou que pode entrar gente de fora, né, que não faz parte do clube, pode entrar na praia, só que tem que ir nesse clube deles, consumir lá alguma coisa, tem um meseiro que vai te atender e tudo mais, e você não pode levar nem bebida e nem comida de fora. Aí eu perguntei, não, mas será que tem algum outro acesso à praia e tudo mais que dê pra gente chegar sem precisar consumir nada? Aí ela deu risada e falou, acho que a próxima rua você consegue acessar a praia. Então vamos até ali dar uma olhada, né? E a gente acabou dormindo nesse outro estacionamento a 45 graus, do lado dessa carrocinha, né? Tipo um trailerzinho, que fica bem em frente a um condomínio fechado. A gente falou com segurança, que fica numa casetinha aqui, né? Na portaria. Aqui é uma área super residencial, só que de alto padrão. E na rua, assim, a gente só vê americano, né? Falando inglês, passando um cachorrinho, tudo pessoal já aposentado que vem pra cá porque o custo de vida é muito mais barato, a qualidade de vida acaba sendo melhor, né? Que você mora perto da praia, tem um clima mais agradável, dependendo de onde a pessoa é. Então aqui é uma área bem segura em Mazatlan. A gente gostou de dormir aqui, né? Foi uma noite bem tranquila. Bonito mesmo. Só tem bastante construção, né? Na faixa de areia. O prédio avançando aqui um pouco mais pra frente. Tá bem bonito. Gelada? É, geladinha não tanto, é geladinho. Refrescante. Refrescante. A ver. Ei! Água do Pacífico, né? Mas não é congelante. Não chega a congelar de doer os dedos. Não. É menos gelada que a do Rio de Janeiro. Eu acho que na Barra Califórnia, da metade para baixo, da metade para baixo vai ser assim, e aí depois da metade para cima vai ser super gelado.
Até porque a gente vai estar meio que no início do inverno, né? E aí depois só inverno que a gente deve fazer litoral da Califórnia. Mas bom encostar na água do mar, né? A gente tava vendo que aqui é o maior calçadão, assim, da beira-mar do mundo. Não sabia, não tínhamos nunca escutado, na verdade, dessa cidade, Mazatlán. Mas é bonito aqui. É bem americanizado, mas ainda assim, bem bonito. E a gente vai pro pôr do sol aqui, num mirante, que tem um mirante de cristal, que a gente viu no mapa. E também o ChatGPT falou pra gente que vale a pena ir, e é de graça. Isso tudo pra fechar aqui esse pedaço do México, né? Porque amanhã estamos cruzando para a Baja Califórnia e depois é só seguir pro norte para os Estados Unidos. Esse é o plano. O que pode dar errado? Ah, fala isso! E aqui subindo, né, é o mirante de cristal. Só que a gente achou que ia de carro. Só vai Tem que ir a pé. E vai dar 25 minutos no mínimo pra subir. Né? Então a gente vai parar antes e vamos ver o pôr do sol de onde der mesmo. E esse mirante de cristal fica para uma próxima vez que a gente voltar para Mazatlán, provavelmente. Que amanhã a balsa tem que estar lá umas 3 horas da tarde. Acho que ela sai às 5, né? Mas tem que ficar tem que estar mais 2 cedo, horas. a gente não vai querer perder, então não é dia de fazer nada amanhã. No máximo fazer umas compras. Depois daquele pôr do sol incrível aqui em Mazatlán, a gente voltou pro Tortuga. A gente voltou até mais cedo pra arrumar ele, porque amanhã é dia de colocar ele numa balsa. Então a gente põe esse carro numa balsa, espera umas 12, 13 horas e chega longo o negócio. numa península que chama Baja Califórnia. Sim, que tem praias assim, falaram que são incríveis e é nisso que a gente tá se apegando. Estamos porque a ansiosos. gente ama praia e não pega praia faz tempo, mas porque vai ter muita praia a partir de, não de amanhã, de depois de amanhã, porque demora muito a balsa pra chegar, né? Sim. E a parte continental do México foi incrível. A gente passou uns 3 meses e meio, mais ou menos, conheceu o Caribe, conheceu o cenote, conheceu o interiorzão do México, os pueblos mágicos. Sim, vulcão. A parte do teve Pacífico, tudo. um pouquinho ali da parte do Pacífico também. Sim. Então foram dias incríveis. Nossa, que a gente vale passou muito a pena. sem surpreendeu problema o com México. polícia, sem problema com narcotráfico, sem problema, nenhum tipo de A gente problema. deu muita sorte. A gente pegou só um bloqueio na estrada que foi tranquilo no fim das contas, né? Foi bem de boa, então somos sortudos aqui no Que México. continue assim, Foi que de México boa. Que continue ainda não assim. acabou ainda. E Baja Califórnia, no próximo vídeo a gente vai mostrar como que é essa travessia, como que vai acontecer tudo isso. Então, né? gostou desse vídeo? Dá uma força pra gente, deixa um like, comenta alguma coisa aqui embaixo, manda esse vídeo pro seu amigo, compartilha com seu amigo e se inscreve no canal que é de graça. Sim, e se você quer apoiar ainda mais a gente tem um programa de membros aqui que dá uma forcinha a mais e tem 2 tipos de níveis. Tem tudo explicadinho aqui na descrição. Bora rodar! E voltamos aqui com a realidade pra vocês. Aqui tá infestado, mas tá assim, 500 milhões de mosquitos. Floresta do lado de rio não tem jeito, né? Mosquito tá aqui A gente até esperava por isso, só que o que eu não esperava é que essa raquete ia estar amassada e não tá funcionando direito. Então a gente tava aqui tacando repelente adoidado, mas agora consegui, ela reviveu e agora a gente tá aqui matando os mosquitos.